relação entre a queda na redução do número de católicos no Brasil e o comportamento da economia? Quer dizer, o declínio católico aconteceu no Brasil na época das chamadas décadas perdidas. O que a pesquisa mostra é que não só na época de estagnação econômica, o status quo do catolicismo perdeu espaço, sendo substituído por pessoas sem religião e principalmente pelos grupos evangélicos pentecostais, como quando a gente abre isso no território brasileiro, a gente vê que as áreas que sofreram mais com a crise econômica, chamada crise metropolitana, foram áreas onde as novas igrejas pentecostais prosperaram, como, por exemplo, nas periferias das grandes cidades, pessoas desempregadas foram aquelas que se converteram mais tanto ao sem religião quanto aos pentecostais, ou seja, os perdedores no sentido econômico procuraram novas opções religiosas, talvez por uma certa dificuldade de atender as novas demandas que surgem, tanto por parte, talvez, da Igreja Católica, talvez do próprio Estado. Quer dizer, existe uma ausência de Estado, uma maior presença dessas novas seitas religiosas. E como é que a Igreja Católica ela conseguiu parar de cair e se manter estável? Quer dizer, o dado mais interessante da pesquisa é o dado que mostra que os católicos, após perderem 1 ponto de porcentagem por ano, caírem de 83 para 73 na década passada, pararam de cair nessa década, nos 3 primeiros anos dessa década. É um dado surpreendente. Os fatores por trás disso são, de um lado, uma recuperação econômica nos grupos de renda mais baixa, em particular os pobres do Nordeste, passaram a ter acesso a programas sociais, a ter mais trabalho, isso é um fator importante. De outro lado, talvez uma própria reação da Igreja Católica na sua forma de trabalhar, que levou a uma chamada estabilização da proporção de católicos. E, finalmente, a própria globalização, quer dizer, como a Igreja Católica é uma entidade transnacional, num mundo globalizado, com fluxos migratórios, ela começa a ter uma vantagem comparativa importante. Vamos dizer, uma pessoa que vem de um país para o outro, ter uma referência fixa lá do Papa, do Vaticano, é uma vantagem que a Igreja Católica dispõe. E o que os dados mostram, e que nos permite falar, é que os católicos já mantiveram a sua participação relativa e cresceram em termos absolutos. Hoje seriam em 2003 seriam 130 milhões e hoje seriam cerca de 140 milhões de brasileiros, o maior país católico do mundo. Os evangélicos não pararam de cair, pelo contrário, continuam a subir. Passaram de 26 milhões no ano 2000 para cerca de 43 milhões no dia, na data de hoje. E nesse crescimento também a gente percebe um fortalecimento da base da economia, principalmente nessas regiões mais pobres, com o crescimento das igrejas evangélicas. Exatamente. Quer dizer, é preciso distinguir, quer dizer, a Igreja Católica sempre foi, e é ainda hoje, muito forte nos grotões de pobreza. Os velhos pobres brasileiros são católicos. Os lugares mais pobres do Brasil, no Nordeste, na área rural, são católicos, em mais de 90%. Agora, na nova pobreza, o catolicismo perdeu espaço nas periferias, nas favelas, nas prisões, em problemas com violência, com problemas de caos urbano. Tem novos problemas em que as pessoas buscam em outras religiões um tipo de um amparo para essa situação, essa é a nossa interpretação. Pois é, como é que você resumidamente explicaria essa definição? Há um perfil econômico e demográfico entre católicos e evangélicos, né? Resumidamente, como é que a gente pode explicar? Quer dizer, um dado surpreendente, em primeiro lugar, as mulheres são menos católicas que os homens. Mulheres são mais religiosas e menos católicas que os homens, e esse diferencial está aumentando. Talvez pelo fato de que a Igreja Católica seja de cunho mais patriarcal, tenha mais dificuldade de atender às demandas geradas pela nova revolução feminina. Então, mulheres são católicas, homens são mais pentecostais. Não, desculpa, homens são mais católicos, mulheres mais de religiões alternativas pentecostais em particular. Áreas rurais são mais católicas, a classe E é mais católica, assim como a classe A, os extremos da distribuição. Classes C e D são mais pentecostais. Áreas com problemas urbanos
periferia, problemas ambientais, problemas trabalhistas, etc., são mais pentecostais. A Igreja Católica está forte em áreas onde não tem acesso a serviços públicos. Os pentecostais, aonde serviços públicos acontecem numa baixa qualidade, num alto grau de informalidade da relação das pessoas com o Estado. As igrejas pentecostais novas ocupam uma parte desse Estado, desse espaço do Estado, arrecadando fundos e prestando serviços sociais. Então, num certo sentido, o vácuo de Estado gerou a entrada de novos grupos de instituições sociais de cunho religioso que ocupam esse espaço. Agora, uma coisa interessante, as religiões afro-brasileiras, afrodescendentes foram pouco expressivas, apareceram um pouco nessa pesquisa, né? Pouco expressivas, inclusive, quer dizer, uma característica importante dos evangélicos pentecostais é a maior predominância entre pretos e pardos. Pretos e pardos são muito mais pentecostais do que brancos e amarelos. Indígenas também são mais pentecostais, quer dizer, grupos de renda mais baixa, que sofrem algum tipo de discriminação, eles buscam abrigo nessas novas igrejas, que reflete talvez uma dificuldade dos católicos de atender não ao grupo dominante, ou os católicos conseguem atender bem os mais pobres dos pobres, tradicionalmente, mas nessa nova pobreza metropolitana, essa perda de espaço revela uma preferência revelada por religiões alternativas, na nova pobreza, não na velha. Obrigada. Obrigada.